Amém, graças a Deus. Vamos abrir a Bíblia em Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Amém? Amém? Estão todos? Amém? Diz assim, Abacuque, capítulo 2, versículo 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Né? Vamos ler de novo? O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas de pedra, para que possa ler até quem passa correndo. Em outras traduções, né, eu achei coisas interessantes. O tema da mensagem de hoje é justamente o que nessa tradução que eu li diz a primeira parte, né, do versículo, logo após, como o profeta disse. O Senhor me respondeu e disse, 2 pontos. Aí esse é o tema: escreve a visão. Amém? Fala para a pessoa que está perto de você: escreve a visão. Escreve a visão. Hoje o tema da mensagem é essa: escreve a visão. Quando Deus ele falou com Abacuque nesse capítulo, nesse versículo mais especificamente, logo a seguir ele vem colocando uma profecia que tem que ser que tinha que naquele momento ser colocada para que todo o povo visse. Por quê? É muito fácil as pessoas perderem a visão. Perderem a visão espiritual, em primeiro lugar. É muito fácil a pessoa se perder, né? Hoje em dia eu já coloco dessa forma, né? Eu já me expresso dessa forma. Mas hoje, nos dias de hoje, as pessoas elas veem aí como se existissem várias religiões. Porém, nos dias do Senhor Jesus, o que ele instituiu foi religião e o resto foi cultura e adoração a outros deuses. Agora, a primeira, vamos colocar assim, hoje todo mundo conhece por religião, mas a primeira religião a falar de religião foi o cristianismo. O que eu quero te dizer com isso? Que a palavra de Deus, ela fala, né, quando o Senhor Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, ele estava se colocando, como João 14,6 diz isso: eu sou o caminho. Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, né, eu sou a verdade. O caminho liga um lugar ao outro. O caminho liga o homem a Deus. Então a primeira religião a falar de religião foi o cristianismo. Mas se perdeu essa visão, porque antigamente se adorava outros deuses em troca de alguma coisa. Então, quando eles viam que com o nosso Senhor a coisa não funciona assim, que o homem tem que servir a Deus e não Deus ao homem, as pessoas começaram a distorcer e trocar a visão. E aí o profeta Abacuque, para poder chamar o povo a um arrependimento, para poder chamar o povo novamente à visão de que como que Deus ele agia no meio do povo, ele primeiro teve que falar com o profeta: escreve a visão. Para quê? Para que você não esqueça. Para quê? Para que você não se desvie da visão. Para quê? Para que você não saia da visão. O profeta, Deus deu uma palavra para que ele tivesse a percepção clara e objetiva dos objetivos que ele tinha que ter. Quando nós recebemos uma visão de Deus, quando nós recebemos um sonho, quando nós recebemos uma revelação do Senhor que fala conosco, nós temos que ter a percepção clara e objetiva daquela visão que Deus nos deu, né? Se você não tem uma imagem clara, né, um destino, um mapa para chegar lá, né, você nem mesmo começou. Por quê? Porque, veja bem, acompanha comigo. Deus te dá uma visão. Olha, vou mudar a tua vida, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, do teu ministério, tal. Deus te dá uma visão completa da tua vida. Muitas pessoas têm essa visão. Deus dá uma visão para ela que ela vê
que o caminho que ela tem que seguir, o lugar que ela tem que chegar, é muito lá na frente. E a pessoa simplesmente não escreve. Estou falando de escrever mesmo, gente, pegar e botar no papel. Por quê? Porque as palavras voam com o vento. Não é verdade? Fala uma coisa aqui hoje para você, amanhã você não lembra. Por isso que eu boto os vídeos na internet. As pessoas falam, não, ele não falou isso. Não, falou, está lá, ó, registrado lá no vídeo. Né? Então palavras voam com o vento. Né? A gente tem o blog da igreja que a gente escreve coisas, os vídeos, né? Tem gente que é preguiçosa de ler, então para e liga o vídeo, fica sentado assistindo, pelo menos vai entender a palavra. Para quê? Porque a visão está gravada. O profeta não tinha vídeo na época, mas hoje a gente tem, a gente usa, graças a Deus. Mas a visão tinha que ser escrita, mas escrita de forma grande, de forma que a pessoa possa entender outras palavras, outras traduções. Diz aqui no versículo 2, não diz que possa ler até quem passa correndo. Diz assim, para que numa versão, uma nova versão internacional, se eu não me engano, ela fala assim, para que possa entender claramente, quer dizer, para que a pessoa não tenha essa de, não entendi, não tenha essa, a pessoa veja claramente, né? Isaías 35, capítulo 35 de Isaías, fala sobre o caminho santo, né? Que na verdade é o profeta Isaías dizendo algo sobre o Senhor Jesus e dizendo assim, esse caminho até o imundo não vai passar por ele, né? E até nem os loucos errarão. Sabe por quê? Porque já diz o ditado popular, né, pessoal? É maluco, mas não é burro, né? Tem gente que gosta, é maluco, tudo bem, é maluco, mas não é burro, sabe que Deus é Deus, né? Sabe que é Jesus que salva, sabe que tem que entregar a vida para Jesus, tem que se consagrar, tem que ir na igreja, tem que buscar a Deus, né? Não vou porque já perdeu. Não, eu não fico buscando, por que você não foi? Quem perdeu foi você. Você acha que eu vou ficar te contando as tuas perdas? É você que perdeu. Então, se você não tem um mapa claro do seu destino, né? Não escreveu a visão, você nem mesmo é uma viagem, é uma caminhada, você nem mesmo começou essa viagem. Imagina, eu fiz um roteiro, escrevi em casa um negócio que é interessante. Imagina as férias dos teus sonhos, né? Outro dia eu estava vendo um filme na televisão com aquele ator brasileiro, Rodrigo Santoro, né? Rodrigo Santoro é um ator brasileiro que fez alguns filmes de Hollywood, filme famoso, né? 300, As Panteras, fez um filme bacana, né? E um ator conhecido em Hollywood. Aí imagina, ele estando lá, ele liga para a tua casa, Rodrigo Santoro liga para a tua casa e fala assim, olha, você vai tirar férias aqui nos Estados Unidos, né? Você vai tirar férias nos Estados Unidos. Eu anotei isso aqui, tem que escrever, tá vendo? Eu anotei, ó. Liga para você, convida você mais um acompanhante para tirar férias em Hollywood. Suíte no melhor hotel de Beverly Hills, né? 5 mil por dia assim na mão para você gastar à vontade em Hollywood, né? Limusine à disposição. Você vai assistir a entrega do Oscar, vai jantar com o ator do filme que você vê lá, você vai poder jantar com ele. Aí no dia seguinte você vai jantar com o cantor. Um dia foi no ator, atriz, outro dia o cantor, cantora. Aí depois do Oscar, depois de você jantar com o cantor, com a cantora, com a atriz, com o ator, você ainda vai, né, de primeira classe para o Havaí. Irmão, olha, eu confesso para você que o Havaí é o meu sonho de férias, né? É o meu sonho de férias. Praia, né? Água de coco, onda gigante, né? Tudo bem que eu não sou surfista, eu acho que eu vou tomar jacaré na primeira vez que eu subir na prancha, mas isso é um outro detalhe. Mais uma praia bonita para descansar. Se bem que aqui tem praia no Brasil também que dá para descansar bem. E em tudo isso, só que tem uma condição. Todas essas férias maravilhosas que o Rodrigo Santoro ligou para a tua casa, descobriu teu telefone desesperado para te convidar, só tem uma condição. Você vai receber esse telefonema, né? Você está no Rio de Janeiro. Você tem que pegar o carro, você dirige, você tem que pegar o carro e dirigir até a casa de quem vai pagar a passagem, quem vai pagar tudo isso, né? Quem vai pagar tudo isso para você é o homem do baú, Silvio Santos, né?
Vai pagar isso para você. Você tem que dirigir do Rio até São Paulo, onde o Silvio Santos mora, lá em Alphaville, lá onde a filha dele foi raptada lá. Tem que dirigir até lá. Só que você vai do Rio até São Paulo. Até a casa do Silvio Santos vai pagar tudo para você. Você não pode usar mapa, não pode pedir informação e não pode falar com ninguém. Só bota a gasolina e vai. Daqui do Rio a São Paulo. Pede informação para ninguém. Tu acerta. Até Alphaville tu acerta. Direto tu não acerta. Tu não está acostumado, só anda aqui em Anchieta. Tu não acerta. Vai daqui até lá sem nada. Não acerta nada, não acerta chegar na gaveta. Tem uma viagem longa. Tem uma viagem longa para fazer. Não acerta chegar na clínica da família, no UPA. Tem uma viagem longa para fazer, mas não pode pedir informação a ninguém e não pode pegar um mapa, não pode se orientar, irmão. Vamos sair do campo da brincadeira e vamos falar a verdade, né? Esse exemplo todo, você tem que ir daqui a São Paulo. Você tem que usar um mapa. Hoje em dia o carro tem GPS, tu tem que usar um GPS. Para ir daqui ao centro da cidade, tem gente que se perde se não der o GPS, que dirá daqui a São Paulo, né? Então, quer dizer, tem que ter uma orientação. A mesma coisa para se alcançar alguma coisa na nossa vida, irmãos. A gente tem que ter uma orientação. Pastor, que orientação é essa? Vamos lá. Eu sou pastor. Meu trabalho, ele é espiritual. Então, se você está me ouvindo, se você se presta a ouvir a mim ou a outro pastor que seja, você está buscando orientação espiritual, guia, condução, rumos espirituais. Você quer alguma coisa sobre, né, relacionamento? Claro que você tem que procurar uma pessoa casada, né? Graças a Deus por isso que teu pastor é casado. Você está procurando algum padrão na sua vida? É claro que você tem que procurar imitar os padrões das pessoas que já alcançaram. Mas tudo, nós que somos cristãos, nós que cremos em Deus, tudo debaixo da orientação de Deus. Por quê? É o que eu já disse aqui de João 14,6. Quem é o caminho? Jesus é o caminho. Quem é a orientação? Ele, quando disse isso, né? Ele disse para poder a gente ter certeza que seguir a Ele, fazer como Ele fez, agir nesta vida como Ele agiu, andar como Ele andou, essa é a vontade de Deus, essa é a orientação primais. Andar como Jesus andou, fazer como Jesus fez. Jesus tinha um objetivo claro, e esse objetivo ele fixava na sua mente constantemente. Não existem registros que Jesus pegou uma folha de papel e escreveu. Porém, ele sabia e ele conhecia o seu destino como? Aos 12 anos, quando entrou, melhor dizendo, né, no templo, e discutiu, conversou, expôs a Bíblia para doutores da lei, estava falando ele, na verdade, sobre seu próprio destino com aqueles que analisavam quem cumpriria o destino, mas quem cumpriria aquele destino que eles estavam falando, estava ali na frente deles, uma criança na época de 12 anos, falando a eles. Então, quando Jesus estava no templo, estava falando de si mesmo, estava falando da visão da sua vida, da contemplação do seu futuro, de como iriam acontecer as coisas. Quando se retirava para meditar, se retirava para refletir. Aí hoje em dia as pessoas falam, meditar, refletir, isso não é coisa do nosso segmento religioso. Mas vou te falar, meu querido, meditar e refletir, pensar sobre o quê? Sobre o seu destino, sobre o seu futuro. Retirou-se ele para o deserto, para quê? Para ser testado, né? Tentado pelo diabo.
Para quê? Por quê? Que havia um destino a se traçar. Ele estava pronto, estava com 30 anos de idade, mas e aí? Ele ia. De algumas outras vezes aqui atrás, algumas palavras aqui, pregações atrás, a gente falou sobre medo do fracasso, a gente falou sobre mediocridade, a gente falou sobre vários problemas que o ser humano enfrenta. E aí eu te pergunto, você enfrentaria? Né? Então, esse momento de reflexão é para que a gente coloque mais uma vez dentro do nosso coração, né? Claro, quando a gente fala coração não é o órgão que bate o sangue, mas é assim, nos seus pensamentos. Coloca para dentro, sim, os teus, não, meu objetivo de vida é esse, o alvo é esse, eu vou alcançar em nome de Jesus, o diabo não vai me impedir, força nenhuma vai se levantar contra a minha vida, que não vai cair, tem que cair, porque a visão é clara, né? Aí está escrito, em tábuas tão grandes que parece que se eu correr eu continuo vendo a visão, é clara para mim, eu sei do meu objetivo, eu sei quem tenho crido e eu sei aonde meu Deus me levará, amém? Eu sei aonde meu Deus me levará, porque Ele é o meu caminho, sigo a Ele, ando com Ele, ando sobre suas palavras, e sobre Ele é o caminho, né? Eu gosto, não é segredo para ninguém, que existem muitos pensamentos, vamos dizer assim, de um determinado pregador, qual fazia parte da igreja dele, mas um deles diz assim, que Jesus e a palavra de Deus são a mesma pessoa, né? Ele coloca dessa forma, justamente porque tem gente que fala assim, eu sigo a Jesus, eu creio em Jesus, mas não segue o que Jesus diz. Então, quando Jesus diz, eu sou o caminho, na verdade, segundo o pensamento desse pregador, e que eu acho que está correto, Jesus e a sua palavra são a mesma coisa, a mesma pessoa. Jesus disse, eu sou o caminho, ou seja, na verdade, suas palavras, suas orientações rodam o caminho, né? Eu sou a verdade, suas palavras são sim a verdade, eu sou a vida, as palavras dele é que causam, é que geram, é que são vida dentro de nós, né? Vamos voltar, por exemplo, que eu estava te dando sobre as férias dos sonhos, né? Você tem que se dirigir daqui a São Paulo para ir comprar, para poder pegar o dinheiro, pegar a passagem e viajar. Se você seria capaz de dirigir do Rio até São Paulo para poder tirar umas férias, que dirá para poder conseguir os objetivos que Deus coloca para você, né? O que eu quero te dizer é o seguinte, no nosso dia a dia, a gente corre tanto para o trabalho, corre para conseguir isso assim, corre para conseguir isso aqui, corre para aquilo outro, mas não pega o objetivo maior da nossa vida e organiza ele. Não pega. O que eu tenho de maior na minha vida? O que eu tenho que Deus me deu, que é o melhor que eu tenho que fazer, que ainda não está do jeito que Deus quer que esteja, me deu para que estivesse. Tem que mudar isso, aquilo outro. E é muita coisa, vai acontecendo durante o caminho, vai acontecendo durante o tempo, eu vou deixando a coisa acontecer, né? Assim, de um jeito, de qualquer maneira que vai natural. Olha, isso não está certo. Dessa maneira, não é assim que tem que andar. Tem que andar de maneira organizada, tem que andar de maneira um por um ali. Sabe por quê, meu amigo? Porque na desorganização da vida, o diabo pinta e borda. Na desorganização das pessoas, o diabo brinca, né? Diz lá o ditado que a mente vazia é a oficina do diabo, né? É a oficina do cão, não, é a oficina do diabo mesmo, né? Porque cachorro faz uma coisa, agora o diabo faz muito pior, né? Faz muito pior. Será que você me entende? Agora, age por quê? Porque é desorganizado, né? Desorganizado, que eu digo, pessoal, a pior desorganização é aqui dentro. Porque se aqui dentro está desorganizado, nada consegue estar organizado. Se aqui dentro teu maior objetivo de vida não está bem alinhado, bem definido, nada em favor dele vai andar, vai se desenvolver, vai fluir.
Tem você que se organizar até para receber o milagre. Defina os seus sonhos por escrito, né? Como conseguir uma percepção clara dos seus sonhos. Porque, veja bem, se você definir os seus sonhos por escrito, você vai pensar nele, você vai guardar lá na campanha que a gente está fazendo na quarta-feira do Jacó, da realização do sonho. Eu pedi para você escrever o sonho no pedaço de papel, colocar dentro do envelope com o travesseiro e a gente está orando, né? Então, para quê? Para que a gente bota no travesseiro, sonha e pensa, e até que é o momento que o próprio Deus que deu o sonho vai dar o caminho. Deus opera o querer e o efetuar segundo sua boa vontade. Mas vamos fazer, pastor, eu quero um milagre urgente, eu quero o meu sonho, realização agora, Jesus, eu preciso da vitória agora. Então vamos nos organizar para isso, porque a organização, ela é o caminho, né? A indefinição, ela é uma corrente. A indefinição dos seus alvos, dos seus sonhos, é uma corrente. Como assim, pastor? Uma corrente, uma coisa que amarra mesmo. É uma corrente que impede da coisa ir para frente. A desorganização é isso. O planejamento é algo tão simples que às vezes as pessoas chegam a acreditar que é totalmente ineficaz, ou seja, não vai servir para nada para a gente alcançar o objetivo. Mas a primeira coisa que é necessária para alcançar qualquer coisa é se organizar. Então diga para o seu irmão, se planeje, se planeje, se organize, né? O objetivo do planejamento é começar a viagem. Nesse exemplo que eu brinquei aqui das férias, tem uma viagenzinha daqui para São Paulo para você depois conseguir as férias dos sonhos. Então o objetivo, o planejamento, é como se você pegasse um mapa, Rio de Janeiro a São Paulo, Alphaville, né? Olha, quase tudo com A, Anchieta a Alphaville, diferença social tremenda, mas tudo bem. Anchieta a Alphaville, vê como é que chega, vê as rotas principais, anota as curvas, o nome das ruas, se organize, né? Faz uma lista simples das áreas que são mais importantes na sua vida. A gente não está falando de viagem foi só uma brincadeira, foi só um exemplo dentro da mensagem. Mas, como a gente está falando de vida, faz uma lista simples, né? Ainda mais o pessoal que está na internet, pode até parar o vídeo e pode pegar um papel, uma caneta e pegar os tópicos principais. Os tópicos principais dos pontos da nossa vida que a gente deve se organizar. Escrever a visão, colocar lá no papel. Meu Deus, o que o senhor tem para isso? O que o senhor tem para isso? Eu separei alguns pontos aqui que são: primeira coisa, qual é a visão que Deus te dá sobre o seu relacionamento com Ele? Então vamos lá, escreve lá: relacionamento com Deus. Embaixo de relacionamento com Deus, é igual o projeto de vida que a gente fez. O relacionamento com Deus tem que ser assim, assado. E eu estou no nível 1 e eu tenho que chegar no nível 5, ou no nível 10, no nível 20, né? Então você coloca onde você está e você coloca onde você tem que chegar. Depois do seu relacionamento com Deus, uma outra coisa que afeta muito o ser humano, é falta de Deus. Amém. Mas aí, às vezes a pessoa tem Deus e a primeira pernada que eu vejo o diabo dar, e muita gente que se entrega a Jesus agora, né, está começando novo na fé, primeira pernada que o diabo dá, ponto número 2, primeiro relacionamento com Deus. Segundo ponto que a pessoa tem que escrever e definir bem na sua visão, é sobre sua vida sentimental. O diabo dá muita pernada em crente, tanta pernada que crente até que envergonha o evangelho por causa da sua vida sentimental. Se envolve com uma pessoa, com outra, um errado, dois errados, todo mundo é errado, né? Menos ele que não se planejou, todo mundo
mundo é errado, né? Para o homem todas as mulheres não prestam, para a mulher todos os homens não prestam, é só ela que nos planejou, só ele que nos planejou na vida, não definiu o que realmente quer e precisa, não se deixou levar pelas emoções. Ah, pastor, a gente não escolhe onde vai se apaixonar. Verdade, mas também a gente pode escolher onde vai amarrar burro, né, filha? Né? A gente pode escolher onde vai se amarrar por ali. Às vezes gosta da pessoa, mas sabe que não é para você, amigo, minha amiga, tira da tua vida, arranca, sai fora, chuta que é macumba, literalmente. Verdade. Pensa que tem gente que não faz macumba? Não. Pensa, né? Pensa que tem gente que não quer cortar os seus objetivos. Tem muita gente, pode não ir num desses lugares que fazem, né? Fazer isso, aquilo, aquilo, outro, mas que torce contra você, isso tem, né? É engraçado, tá? Até me lembrei, falando isso, muito tempo atrás, na igreja, em uma determinada igreja, né? Não vou falar o nome da igreja, na freguesia, né, de Jacarepaguá, colocaram um nome, eu não quero falar o nome também, não tenho muita certeza do nome, um prato de barro cheio de farofa, não sei o que, e isso, muitas coisas, né, que bota só farofa, bota outras coisas também. Aí botaram assim na porta da igreja, né? Aí o pastor abriu, olhou e falou assim: não sei se estavam querendo tanta farofa com frango aqui, não sei se era para alimentar a gente ou era para fazer mal, né? Se fizer mal, porque na verdade, irmão, vamos parar para pensar, desmascarando essas coisas, né? O prato de barro, a farofa, o frango, é barro, farofa, frango. Pronto, acabou. Não é. E um frango, não é o frango. E a farofa? Farofa, irmão, o que é uma farofa? O que é uma farinha? Farinha vai afrontar a Deus, né? O frango vai afrontar a Deus. Deus que criou o frango, né? Deus criou a mandioca que faz a farinha, né? E a farofa, consequentemente. Deus criou o barro, criou o homem do barro, inclusive. O importante naquele negócio todo ali é que a pessoa quis mostrar que tinha uma má intenção e um mau desejo para com a igreja, o pastor e o ministério. Agora, com relação em si a gente que passa até por dar licença, né? Passa assim de longe, está errado, irmão. Porque aquilo ali não faz nada. As más intenções direcionadas aos demônios, e os demônios sim fazem alguma coisa contra quem eles podem, que quem eles não podem, não pode, né? O demônio não pode contra a nossa vida, o que tem que fazer? Senta e chora, né, pessoal? Então, senta e chora, demônio. Pode botar farofa, frango, prato de barro, né? Se bom que era bom colocar umas coisas melhor, né? Porque eu acho que ninguém come aqui, eu acho que nem o diabo aguenta comer aquele negócio. Misericórdia, né? Coisa horrorosa, gente. Mas é a intenção que é importante. Então, o primeiro ponto que eu falei, que a gente tem que escrever a visão, é sobre o nosso relacionamento com Deus. Segundo, sobre nossa vida sentimental. Terceiro, né? Quem tem filhos, tanto for filhos carnais, como também filhos de fé, né? Tem que escrever a visão que Deus dá sobre seus filhos. Tem que abençoá-los, né? Se Deus te dá uma visão sobre o teu filho, não pense que você bota o filho no mundo. Ah, eu crio para o mundo. Está amarrado, né? Cria para Deus, não cria para o mundo, né? A missionária Sara sempre fala de Ana. Ana chorou, né, para ter o filho dela, e quando teve o filho dela, ela criou para Deus. Ela teve o filho dela para Deus. Samuel, ela teve filho para o mundo. Não teve filho para o mundo, teve filho literalmente para Deus. Claro que você não precisa me trazer uma criança, né? Igual ele entregou para o pastor da época, para o sacerdote ali. Não precisa me entregar a criança, não. Mas, teve para Senhor, toma a vida dessa criança, apresentou a criança,
cria ela no caminho, né? Ah, mas já está criado, mesmo assim, então dá conselho, dá orientação, fala, faz o melhor que você puder para não se perder. Então cria de verdade, né? Criar não é dar tênis, roupa e iogurte, não. Cria de verdade, dá ensinamento, dá conselho, fala para ir para a igreja, fala para buscar Deus, fala que Deus é o caminho, fala que se está errado, está errado, está certo, está certo. Cria de verdade, né? Cria, ora a Deus, Senhor, entrega os meus filhos nas tuas mãos com oração, mas também chega ali junto e fala, vai para Jesus, é o melhor que eu tenho para te dar. Olha, não sei de nada, minha vida pode até não ser um bom exemplo para você, mas uma coisa eu te falo, vai para Jesus, né? Não tem o que dizer, não tem o que dar, se acha todo errado, o filho também te achou errado, pelo menos fala isso, vai para Jesus, vai para a igreja, busca Deus de verdade, não deixa meu exemplo te influenciar se você não acha que o meu exemplo é bom. Mas faz alguma coisa, não deixa os filhos assim, né? À vontade, não deixa não. Outra coisa, que é um objetivo que tem que se colocar com relação à sua saúde, não só, né, que o pessoal, né, no mundo enche a cara de cachaça, quando tem cirrose, ai meu Deus, né? É o diabo não, é cachaça, né? O pessoal come gordura doidada, entope a coronária. Ai meu Deus, é o diabo. O diabo não, é má alimentação, olho grande, né? Então tem que se cuidar. Outro objetivo também com relação à sua saúde, de você se cuidar e também de Deus abençoar, né? E também a saúde, felicidade, a segurança, o futuro, o bem-estar dos seus, da sua família, das pessoas que você ama, é uma coisa que é a visão de Deus também. Você não quer ficar bem nesse mundo sozinho, tenho certeza que não. Quer ficar bem, sim, mas quer ficar bem junto com quem você ama. Então que todos estejam bem também, né? E depois, não muito distante não, mas vai quase no mesmo nível da situação da carreira da pessoa. A pessoa tem um negócio próprio, ou está galgando uma carreira numa determinada área que ela escolheu para trabalhar, pedindo a Deus ali a provisão, o sustento, a abertura de porta, condição de fazer curso, melhorar, se especializar naquilo que ela quer da vida, né? Eu sou pastor, se eu não souber de Bíblia, se eu não pedir a Deus a condição, né? Já fiz seminário, já estou pensando em fazer de novo em um outro nível, né? Então estou buscando melhoria, a gente tem que buscar melhoria do dia. E por último, mas também que Deus ele não deixa para trás, é para que a visão sobre os hobbies, né? As atividades extracurriculares. O pastor está falando de quê? Estou falando de lazer, estou falando de esporte, estou falando de vida saudável, né, pessoal? Falando de você passar um tempo com as pessoas de quem você gosta, quem você ama. Por quê? Porque Deus ensinou isso. Ele criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Ele precisava descansar? Não, ele é Deus é Espírito, Deus não se cansa. Mas ele fez isso para o exemplo para nós. Nós temos que ser organizados, nós temos que nos planejar. Por quê? Porque sem planejamento a vida não anda. Então escreve a visão. Guarda a visão que Deus está te dando. Deus te dá uma promessa, Deus te dá uma palavra hoje. Não custa muito caro você pegar R$2, R$3 e ir lá comprar um caderninho e começar a escrever o que Deus te dá hoje. Porque o que Deus te dá hoje é o caminho, é o mapa do teu bom futuro amanhã. Amém, gente? Que Deus possa estar abençoando o teu coração com essa palavra em nome de Jesus.